Pessoal, por que que eu escolhi esse tema? E eu quero deixar, eu vou mandar artigo no grupo, vou disponibilizar a aula, mas o que falta hoje para nós fisioterapeutas, que a gente sabe que a pirâmide mudou, que a pessoa idosa está tendo ali um destaque, o idoso com câncer também. A cada 10 pessoas com câncer, 6 são pessoas idosas. Só que quando a gente fala a palavra câncer, independente da idade, a gente pensa em fragilidade. Quando se fala quimioterapia, todo mundo pensa numa pessoa o quê? Vomitando, sem cabelo. Quando a gente imagina uma pessoa de 70 anos com câncer, a gente pensa, nossa, mas ele estava indo tão bem. E por que que eu estou trazendo isso? Porque o atendimento domiciliar, ele é novo ainda. Se você atua, eu atuo há 14 anos para atendimento domiciliar, é muito novo. Se você pegar a sua família, quantas pessoas da sua família acima de 60 anos têm um fisioterapeuta que não é do home care, e eu não estou falando nada contra o home care, mas aí essa família não está pagando ali todo mês um valor considerável, pensando que se essa pessoa idosa está bem em manter funcionalidade, palavra funcionalidade, quando a gente vê no dia a dia, ainda é nova. Ou quando acontece um evento cardíaco, ou um paciente teve um AVC, ou um paciente com um quadro de transtorno neurocognitivo maior, o conhecido, o Alzheimer, ou o câncer. Se eu penso que o câncer, para qualquer pessoa, é sinônimo de fragilidade, como pagar fisioterapia para uma pessoa idosa, para minha mãe de 80 anos, para fazer fisioterapia? A minha mãe já vai fazer quimioterapia. A minha mãe já vai ter que fazer radioterapia. Por quê? A pessoa idosa com câncer e o familiar que está ao lado, quando tem o diagnóstico, você não pode sofrer. Você tem que correr contra o tempo. Se você, se o seu familiar, né, pensando na família do paciente, tem uma cirurgia, você tem que correr para marcar a cirurgia. Se tem o tratamento, não é que você, eu sou o único com precisa de quimioterapia. Você tem que correr. Você não vai pensar que essa pessoa precisa de funcionalidade. Quando se passa por uma dor, principalmente o luto do diagnóstico, que a gente não fala e o fisioterapeuta não estuda sobre luto, mas como entrar numa casa onde tudo mudou. Se não existisse o câncer, talvez você não entraria naquela casa. Talvez aquela família nem teria tantas noções sobre o que é a fisioterapia. Quando se fala sobre isso, luto do diagnóstico, se fala sobre ficar parado e fazer somente o necessário. E por que desse início que eu falei com vocês? Porque na oncologia é muito difícil se comunicar. Se eu chegar aqui e falar assim, nossa, meu pai sofreu um infarto, mas está ótimo agora. Ai, que bom, né? Agora ele vai fazer exercício, vai fazer uma reabilitação cardíaca. Beleza. O meu pai teve um diagnóstico de câncer. Vai ser trabalhoso. E é trabalhoso. É muito diferente. É muita dor, é muito ajuste, é muita mudança, é muito exame. Isso que esse paciente, muitas vezes, ele vem desde o desafio lá da suspeita, ele vem com a comunicação da suspeita, vamos fazer uma biópsia. Bem, o comunicado do diagnóstico é câncer. O paciente não quer saber se tem cura ou não tem cura na hora que ele está escutando. Ele está com câncer. E um paciente com câncer, ele vai ser sempre um paciente, mesmo com a cura, que ele vai ter que ser olhado de uma forma diferente. Se eu penso que o meu familiar é uma pessoa idosa, eu vou ter um medo muito maior, porque os efeitos são outros. Quando a gente fala de uma quimioterapia, muitas vezes. Quando a gente fala da parte emocional, quando a gente fala da parte financeira. A mudança da rotina, tudo muda. Aquela pessoa idosa nunca mais ela vai pensar que a rotina dela vai ser igual. Porque qualquer coisa que ela tiver de diferente, mesmo após o diagnóstico de cura, ela vai ter medo de ter um diagnóstico oncológico. Mas quando ela se tem o diagnóstico, muda a rotina. Quantas vezes a gente não entra na casa do paciente e fala, eu só tenho o horário das 14? Eu também falo isso.
E se às 14 horas é o pior horário para o paciente, se ele está no meio de um tratamento oncológico, se ele está tendo uma fadiga a ponto dele não conseguir mais tomar banho, ele vai falar: tudo bem, eu faço às 14 horas. A mudança de rotina dele acabou. Se ele entra num tratamento de radioterapia de 30 sessões, 30 dias naquele horário, não importa o que aconteça, ele tem que estar ali. Mudança do estilo de vida. Todo mundo chega dando palpite. Por isso que nós, fisioterapeutas, temos que aprender a acolher mais. O paciente que está, por exemplo, durante uma quimioterapia, ele tem uma chance maior de cair, por N motivos. Mas eu não vou usar isso naquele momento. Eu vou entender o que que ele espera da Carla naquele momento. Porque talvez o que ele espera é conseguir tomar banho. O que ele espera é ele tentar entender o que é falta de ar e que é um negócio estranho no corpo dele que fica pesado, que é o que a gente chama de fadiga. É discussões sobre o tratamento. Qual o tratamento? Se vale a pena fazer tratamento e cirurgia? Você vai fazer o tratamento primeiro, a cirurgia depois? Os riscos e benefícios desse tratamento, porque eu estou falando agora de uma pessoa idosa lúcida. E quando se é uma pessoa idosa com Alzheimer? Quando se é uma pessoa idosa cardíaca, que a gente sabe que a hormonioterapia, um dos efeitos colaterais é eventos cardiovasculares. A gente fala da toxicidade, daquele paciente não dá conta do quimioterápico. A gente fala de decisões terapêuticas, falhas no tratamento, progressão da doença, proximidade da morte, cura. Tudo isso é falado com esse paciente quando se tem um diagnóstico. Tudo isso é mostrado para ele, e muitas vezes, quando essa pessoa idosa chega com um diagnóstico, por exemplo, homens, que é muito comum, câncer de próstata com meta óssea, a primeira pergunta que ele faz é: um dia eu vou parar de andar? É a primeira pergunta que ele faz para o oncologista. E dependendo da pergunta, ele nunca vai procurar a fisioterapia. Mesmo sabendo que a gente pode prolongar ou retardar, né, atrasar esse tempo. Por quê? Porque ninguém fala do câncer. Porque em muitas famílias é aquela doença. Porque em muitos lugares você não pode apontar o lugar, porque senão aparece em você. Porque antigamente, por que que as pessoas têm tanto medo da morfina? Antigamente, há 20, 25 anos atrás, os pacientes oncológicos faziam dose de morfina de baixa dose, porque era o que tinha de estudo naquela época, e eles gritavam de dores. Eu estou falando de coisas que eu escuto diariamente, de quando começa a fisioterapia, de quando você mostra que o câncer é uma doença, como qualquer outra doença, que precisa de um tratamento. Como o corpo do seu paciente vai responder? Depende. Vamos ter que descobrir. Que é a mesma coisa quando sofre um evento trombolítico. Como o corpo do paciente vai responder, a gente tem todo o respaldo da evidência, mas a gente tem que esperar para ver como que vai ser. Por quê? Porque pode acontecer outras coisas no meio do caminho. Por que que isso é tão importante? Porque, ao contrário de uma pessoa idosa, por exemplo, com sarcopenia, com Alzheimer, com um diagnóstico de Parkinson, que a gente entra de uma forma, no paciente oncológico, a gente tem que entrar de outra forma. Será que esse câncer, ele entrou nessa família pela primeira vez? Ou será que essa pessoa idosa que você está indo atender, ele perdeu dois irmãos com câncer? E o irmão dele sofreu muito. Ou ele perdeu a mãe dele quando ele era pequeno. E todo mundo indica que é essa doença. Que é um castigo, mesmo ele ter sido uma pessoa boa. Ninguém fala que se o João infartou, é porque ele não foi uma pessoa boa. Mas muitas vezes o paciente oncológico escuta que é um castigo. Não é um castigo, é uma doença, como qualquer outra. E isso é muito importante, a gente estabelecer isso para o paciente oncológico. Nós temos que ser os melhores amigos do paciente oncológico. Por quê? Porque a gente sabe que a fisiologia do envelhecimento está aqui, ó. E ele tem uma doença que é a mesma cidade, do lado ao contrário, e que pode sim virar uma cascata terapêutica. Como muitas vezes eu entro na casa de um idoso robusto,
E ele se mantém robusto mesmo durante um tratamento oncológico. Eu falo pelo meu próprio pai, que hoje tem 70 anos. Ele passou por uma cirurgia, 132 pontos, passou por imunoterapia e ele continuou um idoso robusto. Em momento nenhum ele se tornou um idoso frágil, mas ele já se imaginou 20 quilos mais magro, frágil, não conseguindo andar. Ele imaginou um cenário que não existia e que nem não era nem possível, porque a linha de tratamento que ia seguir não ia acontecer isso. Compartilhar decisões, entregar, mostrar para esses pacientes, principalmente para os filhos, artigo científico que tem outras pessoas idosas que também tiveram e como estão respondendo hoje. Os cuidados personalizados, qual que é o medo do seu paciente? O que que ele mais gosta? Expansão dos tratamentos. O que é cada tratamento? Eu deixo na casa de cada paciente oncológico, se ele está fazendo imunoterapia, quais são os efeitos? Tá aqui, ó, os efeitos colaterais são esse. O que que é fadiga? O que que precisa fazer? É trazer isso como controle desse paciente, porque o paciente oncológico, ele olha a vida dele, independente da idade dele. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Por quê? O oncologista, ele fala diretamente com o paciente. Mostrar para ele os benefícios da avaliação gerontológica, porque através da avaliação, através de testes que a gente vai escolher para determinados pacientes, em determinados momentos, é que a gente vai conseguir traçar condutas a curto, médio, longo prazo, com objetivos que seja para a vida dele. Avaliar preferências, valores. Eu tenho um paciente que adora futebol e ele só quer conseguir assistir o futebol sentado no sofá, como sempre assistiu. Tão simples, mas para muitos pacientes isso é difícil. Uma coisa muito importante, como os valores do paciente influenciam as metas de cuidado. Se esse paciente tem uma religião, essa religião tem que entrar na nossa terapia. Esse cuidado tem que entrar. Porque muitas vezes a pessoa idosa, ela tem vários filhos, todos com opiniões diferentes e com medo de perder essa mãe ou esse pai. Quando a gente fala do medo da perda, e sim, o pai e a mãe estão passando por uma transformação. Ninguém, nenhuma família olha a vida da mesma forma após um diagnóstico oncológico. Nenhuma família. Por quê? Porque todo mundo tem a esperança do tratamento, mas o tratamento pode ser interrompido porque o efeito colateral dele pode ser que esse corpo não dê conta. Quando a gente fala de longevidade, quando a gente fala de reserva, é muitas vezes pensando nisso. Por quê? Aquele idoso que fez atividade física a vida inteira, muitas vezes na parte que ele entra ali, que ele descobre um diagnóstico oncológico, a gente tem uma reserva muscular, que é diferente da dona Joana, que sempre foi mais magrinha, que nunca gostou de comer, que é diferente. Não é o câncer, mas esse corpo, esse shape, essa performance, ela sempre teve que ter um olhar de cuidado. E o que o paciente está disposto a atingir? Ele está disposto a atingir, chegar para fazer a quimioterapia melhor? Ele está disposto no casamento do neto? O que que é para ele? E o que ele está disposto a perder e sacrificar? Porque às vezes o paciente chega e fala assim: eu quero ir 5 aniversários em julho. Não, o senhor não vai conseguir em 5 aniversários em julho. Primeiro, julho é o período onde tem frio, tem pessoas resfriadas, a gente vai ter que organizar isso. O senhor vai estar no meio da radioterapia, o senhor vai ficar muito fadigado, vai ficar mais 3 dias fadigado, e isso vai virar um ciclo vicioso. Tem paciente que durante a quimioterapia ele não consegue tomar banho, ele não consegue se mexer. Então, ajustar isso e mostrar para ele que vai ser sempre decisões compartilhadas. Não tem o que a Carla decidiu, ou o que o seu João decidiu, ou o que o oncologista decidiu, ou o geriatra. Por quê? A nossa prioridade é esse idoso se manter em casa. É esse idoso passar pelo tratamento oncológico e automaticamente não precisar de uma internação. É esse idoso passar por um tratamento oncológico e ele continuar indo buscar a neta na escola. Ele continuar sendo uma pessoa.
Ele continuar vivendo a vida dele, mesmo com ajustes, mas a vida dele. E não ele viver para viver a doença. Quando a gente fala da diferença do o idoso, que ele tem só o oncologista, e o que tem o geriatra e o oncologista. Uns anos atrás, fizeram um estudo que o paciente ele ia no oncologista e o oncologista fala sobre câncer. E no geriatra ele fala sobre a vida. Tudo que envolve a funcionalidade e o bem-estar. A saúde física, a saúde emocional, espiritual, cognitiva desse paciente. E aí, primeiro, o paciente passava pelo geriatra e o geriatra fazia uma carta e entregava para o oncologista, mandava um e-mail, ou mandava até a carta pelo próprio paciente. E o oncologista falava assim: então o senhor passou bem no tratamento, foi até no casamento do neto. Então quer dizer que o Corinthians ganhou e o senhor assistiu o jogo inteiro sentado? Nós gostamos quando as pessoas se identificam com algo ou perguntam algo da nossa vida. Você já foi em algum lugar que a pessoa fala assim: conta pra mim, tá ruim o trabalho? E às vezes você quer contar que você comprou um cachorro. Você quer comprar algo que faz sentido. Quando a gente fala do geriatra, ele vai rastrear sempre pensando em quê? Garantir o diagnóstico, garantir a funcionalidade desse paciente, avaliar a funcionalidade, cognição, fragilidade, nutrição, polifarmácia, suporte social, determinar fatores preditivos, pensando que através da AGA a gente vai saber se essa quimioterapia ou qualquer outro tratamento vai trazer uma toxicidade para esse paciente e muitas vezes uma internação. Monitorar esse tratamento oncológico. Complicações, internações, perdas funcionais, anemia. A anemia traz para o paciente uma fadiga, e essa fadiga tem uma redução automaticamente da alimentação. Esse paciente fica mais parado e a gente vive numa cascata terapêutica. E muitas vezes ele tem que parar esse tratamento em algum momento, por isso que todos os pacientes realizam o hemograma antes de iniciar a quimioterapia, para olhar para essa anemia, para depois ele realizar a quimioterapia. E é isso. A gente pensa no idoso, na funcionalidade, na fragilidade, na expectativa de vida, em valores individuais. Quando a gente fala em valores, a gente fala em religião. Nem todo paciente aceita transfusão de sangue devido a uma religião, e ele tem que ser respeitado. O câncer, ele tem tipos, estadiamentos, modalidades e tratamento. E evidências para a população idosa temos, mas precisamos de mais, muito mais. Os riscos e evidências mostram o impacto na vida e da toxicidade da quimioterapia. Tudo isso é necessário para esse paciente ter o tratamento ideal para ele. O que seria o tratamento ideal? Seria o tratamento que não seja interrompido no meio do caminho, porque isso causa o quê? Uma frustração. Quando eu falo em frustração, isso causa o quê? Esse paciente ficar mais parado. Quando nós fisioterapeutas entramos nessa casa, a gente tem que trazer estratégias para esse paciente. Não somente na fisioterapia, eu tenho que trazer estratégia para quando eu não estou na casa desse paciente. Eu tenho que trazer estratégia para ele não broncoaspirar. Por quê? Porque tem paciente que ele faz a quimio, ele só vomita. E ele não vai conseguir ir no banheiro vomitar. E se deixar um baldinho do lado da cama, quantas vezes a gente pensa em fazer rotação? Quantas vezes a gente pensa em trabalhar com um paciente oncológico, por exemplo, o rolar na cama? Quantas vezes a gente mostra para a esposa que ele ficar sentado na beirada da cama, sem apoio nas costas, é importante. E que é cansativo dependendo do paciente. Que tomar líquido, por mais que seja cuidadosa, por mais que tenha dois travesseiros, deitado, a gente pode ter uma outra complicação. E a gente vai falar isso em todos os atendimentos. Porque cada hora esse paciente vai estar diferente perante essa doença. Independente se ele está indo para a cura ou não. A doença tem fases, o tratamento tem fases. Muitas vezes o paciente entra numa fase que está indo até bem, mas ele cansa do exame, ele cansa da rotina, ele cansa de tudo. Quando a gente fala do paciente oncológico, a primeira coisa que eu pergunto para meus pacientes é: tá cansado? Como que está sendo o banho do senhor? Como que está sendo? É um cansaço? É um peso nas pernas? O senhor prefere ficar mais deitado? E ele fala assim: é isso mesmo, Carla, é a fadiga. 85% dos nossos pacientes sentem fadiga e a gente não resolve. Por quê?
Porque muitas vezes a gente quer chegar prescrevendo inúmeros exercícios. E, na verdade, eu preciso mostrar para ele estratégia, para ele levantar do sofá sem gastar tanta energia. Eu preciso mostrar para ele a estratégia do roupão. Então, o senhor sai, levanta, deitado, tira a roupa deitado, toma banho sentado, se seca, põe o roupão, descansa e depois troca a roupa. Eu não quero que esse paciente ele fadiga a ponto que ele não faça mais nada durante o dia. Eu preciso entender como é esse cansaço dele, como é a frequência cardíaca dele. Por quê? Porque se esse paciente tiver um quadro anêmico, eu sou a primeira pessoa a perceber. Porque mudou. Ele relata o cansaço, mas esse cansaço mudou. Na fisioterapia, eu tenho que pensar sempre em exercícios existidos e funcionais, multimodal, mas eu tenho sempre que pensar nesse descanso maior. Começa com um exercício na cama, ele faz outro sentado, volto para a cama, ele faz outro em pé, volto para a cama, volto sentado. Eu vou reajustando para esse descanso acontecer, para quando eu ir embora, ele almoçar, ou ele jantar, ou ele comer à tarde, para ele entender que ele pode ficar no sofá e quando ele cansar, ele pode deitar e ele pode sentar. É isso, a gente sabe que para melhorar a fadiga no paciente oncológico, a gente precisa de movimento. Mas alguém que já fez uma maratona ou fez um exercício muito intenso, que está assim, cansado, você vai querer fazer mais alguma coisa? Ou você vai ficar sentado lá e precisa descansar? É isso. E quando eu trago esse tipo de exemplo, eu me aproximo desse paciente. Quem é esse paciente? Ele é corintiano ou São Paulino? E esses dias um paciente falou assim: a minha única alegria, Carla, é torcer para o Corinthians, é ver futebol. A única alegria dele perante a vida é o Corinthians, é o futebol. Quando Carla, eu falo de futebol. Oi? 5 minutinhos. Ah, eu tô no último slide. Quando eu falo de futebol, eu falo do quê? De corrida, eu falo de vida, eu falo de sonhos. Quem é o seu paciente? Mas quem é ele sem o câncer? O que ele gosta, o que ele não gosta, o que que ele trabalhou, o que que ele fez, como que ele está naquele momento em funcionalidade? Qual é o diagnóstico? Um adenocarcinoma de próstata? Ou ele é um adenocarcinoma de próstata metastático, em ponto XPTO, que eu vou saber qual é a fase da doença. O que eu quero deixar quando eu falo de atendimento domiciliar à pessoa idosa, esse idoso, ele tem muito medo do câncer, como de qualquer outra doença, porque o câncer gasta muito dinheiro e nem todo mundo se prepara para esse dinheiro. E eu tô falando de muito dinheiro, mesmo se você tem convênio. Porque todo mundo tem medo de dar trabalho, de perder o papel principal. Por isso, todo paciente que você vê é uma lição muito maior do que a doença do qual ele sofre. Toda casa que você entra, intenta a dor do paciente, a dor da família. Às vezes, a gente precisa fracionar. Às vezes, a gente vai fazer 30 minutos de terapia. Tem dia que a gente vai fazer 20 minutos de terapia e ajudar a organizar a estrutura daquele ambiente, a estratégia ambiental, para ele conseguir fazer atividades quando você não tiver. E às vezes você vai fazer 50 minutos de fisioterapia. Mas antes de qualquer coisa, entenda como esse paciente está e mostre para ele que a fisioterapia é o melhor caminho e a gente sempre vai traçar o melhor tratamento para aquele dia. E que dias ruins todos nós temos. Prontinho, Lê!